a sua melhor companhia. Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, são 9h06 e como a gente anunciou no decorrer da semana, também falamos aqui hoje bem cedinho, agora há pouco a gente já deu uma palhinha também sobre imposto de renda, a gente está trazendo lá da De Paula Contadores, o gerente de pessoa física, o Juliano Bissego, né, gerente comercial. Bom dia, Juliano, seja muito bem-vindo, que prazer receber você aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem, aqueles que nos assistem também. E tô feliz por poder estar aqui nessa oportunidade e é interessante sempre esclarecer esses assuntos que às vezes ficam meio mistificados aí, né? E trazer mais informação para as pessoas aí estarem atentas em relação a esses assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Com certeza, Juliano. Além de ser muito importante, a De Paula sempre dá um grande passo porque tem a escola de negócios, né? E lá sempre tem muitos cursos, tem muitas palestras, que não é só para os clientes da De Paula Contadores, mas para todas as pessoas que se sentirem interessadas. E é importante relembrar que tudo que a gente vai falar aqui, os temas que a gente vai tratar aqui, vai ter uma palestra super interessante, na qual você também é um dos palestrantes, para dirimir um pouco esse assunto sobre imposto de renda, né? Exatamente. Bem abordada, a Escola de Negócios tem esse viés, né, de contribuir não só para o cliente, mas para a sociedade. Temos sim alguns eventos que são exclusivos para clientes, mas nós temos também cursos em diversos formatos, em modalidades diferentes, né? Sempre tentando trazer mais conhecimento, mais capacitação para as pessoas que querem evoluir, que querem aprender, né? Então, com essa proposta, nós temos em vários formatos, né? Desde cursos que são presenciais, a cursos que são híbridos, outros que são online, e também em formatos diferentes, né? Temos palestras, temos cursos que são mais robustos, duram mais dias, né? E você falou a respeito de uma palestra que nós vamos ter aí sobre imposto de renda da pessoa física, né? E nós vamos estar abordando aí com talvez um pouquinho mais de profundidade aí sobre os assuntos aí relacionados a imposto de renda da pessoa física, né? Com esse viés de trazer mais informação para quem precisa. E foi tomado de assalto agora recentemente, né, a mudança de governo, e a gente ficou sabendo que muitas outras pessoas que não faziam declaração de imposto de renda, que vão passar a fazer imposto de renda a partir desse ano. Aí é uma confusão danada, eu pago, eu não pago imposto de renda, como que funciona? Todo mundo meio que não, bem preocupado em relação a isso. E aí hoje o Juliano vai ajudar a gente a esclarecer um pouco das dúvidas, e para você que está aí na nossa audiência, está nos ouvindo, o Juliano, que é gerente lá da De Paula Contadores, das pessoas físicas, vai trazer para a gente um pouquinho desse assunto de imposto de renda. Vamos iniciar então o nosso bate-papo. Eu queria que você contasse para a gente quem é obrigado a declarar. Bem importante. Vou pegar o gancho da última observação que você fez. Mais pessoas estão obrigadas a declarar. Desde 2015, a tabela de imposto de renda não é atualizada. Então, como os valores vão atualizando para tudo, né? Desde o salário mínimo, mas também a inflação, os valores que a gente gasta como pessoa física no dia a dia. Então, os seus R$1.000 lá de 2015 não são mais os mesmos R$1.000 de hoje, né? Exato. Então, é fácil a pessoa entender isso. Então, como você recebe um pouco mais do que você recebia lá, então cada vez mais pessoas se tornam obrigadas, porque eu continuo tendo a mesma referencial daqueles que são obrigados ou não. Mas vamos falar então quem está obrigado a declarar. Na verdade, são várias regras de obrigatoriedade. Eu queria pontuar aqui pelo menos 3 que eu acredito que são as que mais enquadram pessoas na obrigatoriedade. A primeira delas, e acho que a mais comum, é quando os teus rendimentos tributáveis, a soma deles do ano anterior, é igual ou superior a R$ 28.559,70. Então, o que são rendimentos tributáveis? O rendimento de salário, o rendimento de aluguel, uma pensão que você... uma aposentadoria que você recebe, né? Não pensão porque agora é isenta. Então, a soma de tudo isso do ano anterior, se deu mais que esse valor que eu falei, você já está obrigado a declarar. Essa, normalmente, é a regra que mais pega o número de pessoas
né, que torna a pessoa obrigada a declarar. Bem importante fazer agora uma observação que nem sempre, né, as pessoas acham assim, estou obrigado a declarar, vou pagar imposto de renda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você está obrigado a declarar, pode ser que você tenha imposto a restituir. Então, que seja interessante você fazer a declaração de imposto de renda para poder reaver parte daquilo que você recolheu durante o ano, né? Por ser direito teu, por ser um benefício fiscal que o governo fornece. Vou comentar mais 2 regras de obrigatoriedade. Aquela pessoa cuja soma dos rendimentos isentos, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte seja igual ou superior a 40 mil. Então, vamos imaginar rendimentos como, por exemplo, um saque de fundo de garantia, uma indenização de um seguro que você recebeu, uma doação que você recebeu, né? Os rendimentos lá que você tinha numa aplicação financeira, se a soma de tudo isso que eu falei, né, der os 40 mil no ano ou mais, você também está obrigado a declarar. Então, veja que as regras são independentes, né? Você pode não estar obrigado pela primeira regra que eu falei, mas estar obrigado pela segunda, e você já entra na faixa daqueles que precisam apresentar a declaração de imposto de renda. A terceira, que também é bem comum, pode até acontecer que naquele ano a pessoa não incorra em nenhuma dessas 2 regras, mas que ela detenha a posse ou a propriedade de bens ou direitos, cuja soma seja superior a 300 mil reais. Né? Então, entenda que, por exemplo, a pessoa pode ter lá um veículo, pode ter um terreno, uma casa, uma poupança, e aí quando a soma de todos esses bens é maior que 300 mil, ela também está obrigada a declarar. Então, eu costumo separar essas 3 regras porque normalmente elas são as que pegam a maior parcela da população, são as mais comuns, né? Tem outras regras um pouco mais específicas, mas aí eu vou deixar para pincelar lá na nossa palestra. Perfeito, mas já dá para dar um bom entendimento para quem é que entra nesse circuito, né, de que tem que fazer a declaração. Isso, como você disse lá no início, não necessariamente significa que você vai ter que pagar alguma coisa, mas você vai ter que declarar que você tem esses bens, né? Então, é melhor que sempre conversar com alguém do entendimento, um contador, para depois não dizer assim, mas eu me arrependi, deveria ter feito, né, Juliana? Isso, eu vou pegar essa fala sua porque, assim, é bem comum no nosso dia a dia a gente atender pessoas que a gente se lamenta porque no momento oportuno a pessoa não nos procurou, ela tinha benefícios fiscais, né? Então, essa semana, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela tinha imposto a restituir e alguém apresentou a declaração, né, com os dados incorretos, e ela recebeu um termo de intimação da Receita e foi para dívida ativa, um valor que não precisava ela pagar de imposto, né? Se você prescreve o tempo que você pode fazer a defesa, você automaticamente aquela dívida é assumida, né? Ou seja, ela deixou de receber e vai ter que pagar. Exatamente, por uma falha de não ter procurado alguém habilitado para estar acompanhando a pessoa física, né? Também verifiquei situações como, por exemplo, a pessoa tinha direito a uma restituição e não recebeu, né? Por qualquer motivo, um preenchimento errado, deixou de se atentar que às vezes mudou uma conta, colocou uma informação de uma conta e encerrou a conta, mudou a agência, mudou algum número, ou errou o dígito na hora de entregar. Então tinha uma restituição e chega agora e descobre que essa restituição prescreveu, porque assim como prescreve alguns impostos que o fisco, se não te cobrar, ele prescreve, né? Então prescreve também a restituição. Então ela sabia que ela tinha lá um dinheiro que ela podia ter recebido, que era direito, e que agora ela não vai mais receber. O pior ainda é assim, que é só o que a gente tem para receber, que caduca, que nem diz a minha mãe, né? Agora o que a gente tem que pagar parece que nunca caduca. Essa né? é uma dúvida do nosso ouvinte, que com relação a isso é uma coisa eterna, esse problema com a Receita Federal. Não é como um banco, estou devendo, em 5 anos está tudo certo, está tudo resolvido, não. Com a Receita essa dívida perdura e a dívida ativa vai trazer complicações lá na frente, né? Exatamente, é bem importante fazer essa distinção. Às vezes o pessoal confunde com a questão de
serviço de proteção ao crédito, né? Alguém que é protestado num cartório, né? Então, isso aí tem um período que prescreve, né? E a pessoa não pode mais manter essa negativação. Só que se a Receita te expede um termo de intimação, né, para prestar esclarecimento, e você não presta, e aquela dívida ela continua sendo cobrada no teu CPF, ela não vai morrer, ela vai ficar lá para sempre. Então, depois de um tempo, ela vai para uma cobrança de dívida ativa, os débitos fazendários eles vão ser encaminhados à PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, ali eles podem ser protestados, eles podem ser ajuizados, então pode trazer sérias complicações, além do que o que era pequeno no começo se torna grande no final. Então, às vezes a pessoa podia ter pago lá o imposto, né, podia ter parcelado o imposto, pago sem nenhum problema, agora ela tem uma dívida enorme que ela vai ter que parcelar em muitas vezes para conseguir dar cabo de quitar toda aquela dívida. Caso você esteja inadimplente, que você não pagou, não procurou, foi lá para a dívida ativa, o que acontece com você como pessoa física? O que isso te impede de fazer qualquer outra coisa? Por exemplo, abrir conta, essas coisas. Algumas situações elas vão bloquear o teu CPF, tá? Então, por exemplo, a omissão de declaração hoje, que está muito rápida para ser detectada, ela pode bloquear você de abrir uma conta ou de movimentar uma conta. Isso é bem interessante ressaltar. Na minha fala inicial eu falei que o leão está cada vez mais feroz. Se você retroceder há 5, 10 anos atrás, você tinha situações da pessoa que estava lá omissa há 5 anos de entregar a declaração. Não entregava e estava muito bem, cuidando da sua vida, fazendo seus afazeres, né, cuidando dos seus afazeres. E nós tivemos situações de pessoas, agora em 2022, que procuraram a gente 15 dias depois da entrega da declaração, com uma omissão de declaração com o CPF bloqueado. Olha só. Já não estava mais conseguindo movimentar o cartão de crédito, não estava conseguindo movimentar a sua conta. Tá? Então, essa é uma coisa que pode acontecer. No caso lá da dívida ativa, como eu falei, você pode ser protestado ou pode ser ajuizado uma ação contra você, né? Então, é igual se você tem uma dívida na justiça, o juiz pode sequestrar os teus bens como garantia, pode leiloar, né? Então, pode trazer sérias implicações para a vida da pessoa, né? Em alguns casos pode complicar até a vida da prole, da sucessão dela. Porque daí assim fica a dívida fiscal, a pessoa tem alguns bens, ela não vai conseguir tramitar esses bens enquanto ela não quitar as dívidas. Ô Juliano, ou popularmente falando, então, você foi cancelado no CPF, é isso. Você sem CPF, você não é nada, porque é o número que você consegue, até para viajar, para tudo, né? Isso. Concurso público. Concurso público te impede para tudo, né? Você está irregular. Se você pensar assim, por exemplo, vou fazer a venda de um imóvel, né? Então, às vezes, você não consegue tirar uma negativa, não consegue concluir uma negociação de um imóvel, de um financiamento, você vai fazer um financiamento, não saiu a tua CND, não tem como se aprovar o teu financiamento, vai ser travado, né? E dependendo do caso, até esse bloqueio, né, do teu CPF impedindo algumas ações. Então aqui a recomendação é a seguinte: tem pendências fiscais, procura um bom profissional, faça um levantamento. A gente percebe casos assim de uma omissão que a pessoa sempre ela protela. Vou deixar isso para mais tarde. Então, meu alerta aqui é o seguinte: mais tarde vai ser mais penoso, mais custoso e mais trabalhoso. É essa a nossa vivência do dia a dia. A gente percebe que tinham coisas que poderiam ser solucionadas de forma bem simples e que elas se tornam muito complexas e inclusive, situações que causam um desconforto ou que fazem a pessoa ter um prejuízo. Igual eu falei, ela lembra que ela tem alguma dívida na hora que ela precisa utilizar o CPF em alguma operação e aquilo é travado.
Até porque, como você falou, hoje o cruzamento de dados é muito rápido da Receita, né? Então ela fica descobrindo onde você está fazendo, quem está agindo. E a própria Receita também fala, preencher a declaração é simples. Ao contrário, não é simples. Uma pessoa leiga que não é do dia a dia, às vezes vai se perder em algum item e trazer um problema. Então sempre é muito bom procurar o profissional, conversar com o contador, né? Vai lá, tira uma consulta, tira suas dúvidas, de repente já contrata o profissional para preencher, né? Vocês fazem esse trabalho também, né? Fazemos esse trabalho. Eu vou usar meu exemplo, tá? Então, assim, Casa de ferreiro espeto de pau, não? Não. Não, eu pesquisava na internet, comecei a olhar, estudar sobre imposto de renda e assistir vídeos, coisa e tal, e eu mesmo preenchia a minha declaração, né? E na época eu achava que eu sabia preencher. Tá vendo? E daí, depois de um tempo, quando eu fui aprofundar o meu conhecimento sobre o assunto, né? É lógico que eu tive que retificar todas as minhas declarações anteriores, porque eu tinha cometido muitas falhas. Esse também é o nosso cotidiano. A gente pega muitas declarações, às vezes, infelizmente, preenchidas não pelo contribuinte, mas por alguma pessoa que se colocou como profissional, né, para preencher aquela declaração, e a gente bate o olho, porque a gente tem essa experiência, né, e percebe os erros e que tem ali naquela declaração, né, às vezes expõe a pessoa a um risco que era desnecessário, ou alguns casos tristes, entendeu? Quando a pessoa poderia ter um benefício fiscal de isenção de imposto e não foi aproveitado naquele momento, e agora ela vai ter que pagar um imposto alto. Até para a gente passar para os próximos assuntos do imposto de renda, tem aquela questão da dedução, né? Uma hora você pode colocar um filho dependente, depois você não pode, ou você pode descontar o colégio, depois você não pode, você pode descontar um tratamento médico, depois você não pode. Então, é muito confuso para o cidadão comum, né? Exatamente. Resumindo sobre essa questão, eu digo assim, primeiro, se você pegar hoje o programa para você preencher, você já vai ver que ele não é indutivo, né? Não tem como você saber. Você preenche ali 1, 2, 3 guias, dali a pouco você já tem 15 dúvidas, porque ele não é indutivo. Até porque, assim, tem que entender que o programa ali, às vezes a pessoa se preocupa em preencher o programa, né? Tem algo muito mais complexo que está por detrás do programa, que é a legislação, né? Então, assim, eu lá, voltando ao meu exemplo, eu sabia os campos lá para que funcionavam, só que mesmo assim eu estava preenchendo tudo errado. Olha só. Por quê? Porque eu não conhecia a legislação por detrás do preenchimento. Então é algo muito complexo. Então, olhando essa minha trajetória, não é indutivo, é complexo e demanda um conhecimento de legislação para você adequar, para você preencher adequadamente a declaração, mas não só isso, para casos como que você tem benefícios fiscais, né? Você citou, por exemplo, a questão dos dependentes. Então, quando que eu posso colocar um dependente? Né? Só que daí eu coloco um dependente. Se eu coloco um dependente, todas as informações do dependente precisam entrar na declaração. Então, assim como eu tenho que prestar as minhas informações, a partir do momento que eu trago um dependente, se é possível eu trazer ele para minha declaração, as informações dele também devem ser colocadas. Então, não é facultado. Eu posso colocar as informações do dependente. Não, eu tenho que colocar a partir do momento que ele entra na minha declaração. Eu já vi casais, por exemplo, que separados e que os dois colocaram a criatura como dependente, né? Tipo, como assim? Não dá? Não funciona. Então, é complicado. Juliano, quais são os principais documentos necessários para elaborar uma declaração? Ok, vamos fazer uma síntese aqui, né? Um resumo. Primeiro, vamos falar de rendimentos, que esse é um dos grandes motivos de malha fiscal, né? Eu colocaria 2, esse é um deles. Os rendimentos. Então, primeiro você precisa separar toda a documentação dos teus rendimentos do ano anterior, né? Então, agora que nós vamos fazer 23, seria do ano 22, ano calendário 22. Num primeiro momento parece simples, mas a gente que já tem experiência sabe que, por exemplo, numa entrevista, a gente tem que provocar, às vezes, a pessoa várias vezes e a gente entende que não é que a pessoa está escondendo, é que a pessoa não tem aquele raciocínio técnico que a gente tem já. Então, às vezes, você tem que exemplificar e provocar, e às vezes
propositadamente a gente repete 2, 3 vezes a mesma pergunta de forma diferente. Diz esse rapaz está desconfiando de mim. Porque a gente já está vendo que a informação não está fechando aqui, tem um lapso, né? Então, rendimentos, né? Salário, aluguel, pensão, uma aposentadoria, tudo que você recebeu no ano anterior. Não estamos entrando no mérito aqui se você vai pagar imposto apura ou não, porque os rendimentos, que como eu já falei nas regras de obrigatoriedade, eles variam muito, né? Pode ser tributável, não tributável, isento, tributável exclusivamente na fonte, tá? Então, reúna a documentação de todos os teus rendimentos, tudo aquilo que comprova os rendimentos que você recebeu. Segundo, os pagamentos que você realizou, né? Lógico que tem despesas que são dedutíveis, né? O que eu não informo, isso é interessante, né? Porque se eu falo assim, as minhas despesas, meus pagamentos, a pessoa fala, nossa, e agora? Como que eu vou fazer para reunir tudo, né? Então, as despesas pessoais, elas não estão aqui compreendidas, tá? Não vai na tua declaração. Gastei um fardinho de cerveja, isso não vai. O churrasco, né? O churrasco não vai. O churrasco não vai. Abasteceu também não. Então, as roupas, a luz, a água, né? Isso aí não vai. Vale ressaltar que a Receita ela tem informações privilegiadas sobre a sua vida financeira, né? Então, aquelas despesas que você efetuou no cartão de débito, de crédito, fez transferência por Pix, né? Então, assim, a Receita tem todas essas informações. Então, essas despesas, elas não vão na declaração, mas na hora de compor o teu caixa, elas devem estar harmoniosas, né? Não adianta eu falar para a Receita que eu estou recebendo 5 mil por mês de rendimento se eu gasto 10 de cartão. Então, assim, eu vou ser pego. Uma hora ou outra você Como pega assim em alguma você está pagando mais do que você recebe? Da onde que está vindo esse dinheiro? Temos uma pergunta aqui, Juliano. Uma vez começada a declaração, não podemos mais parar, mesmo que o valor nosso abaixe? Pode. A regra de obrigatoriedade, ela analisa sempre o ano anterior. Então, assim, eu poderia estar obrigado lá em 22, 21 e entreguei a declaração. Agora, 23, 22, não estou obrigado. Não entrego a declaração, tá? Vale ressaltar que, para aquelas pessoas que, mesmo não estando obrigada, querem entregar a sua declaração, é possível, tá? Às vezes a pessoa tem lá uma restituição para receber e ela só vai conseguir resgatar essa restituição se ela entregar a declaração. Se ela não entregar, ela não recebe. Então, mesmo não estando obrigada, há casos que acontecem. Então, por exemplo, eu tenho uma restituição de 22, mas eu não fiz a desse ano, não recebo. Caso não esteja nesse patamar. Quando você fez lá a 22, você estava obrigado e fez a declaração, né? Então você já vai receber sua restituição, ela vai para tua conta, tá? Agora 23, você não está obrigado, mas teve um imposto retido de algum lugar que é passível de restituição, de ir para o ajuste. Aí eu só vou conseguir restituir nesse caso, mesmo não estando obrigado, se eu entregar a declaração de imposto de renda. Muito bem. É complexo. O ouvinte agradece a sua resposta, meu caro. Dúvidas recorrentes, Juliano, sobre imposto de renda da pessoa física. O que mais as pessoas mais perguntam em relação a isso? Quais são as dúvidas mais recorrentes? Nós já abordamos aqui pelo menos 3 regras de obrigatoriedade, né? Então, assim, quem está obrigado a declarar é uma dúvida bem recorrente, né? As pessoas têm essa dúvida, por exemplo, assim, comecei a entregar, não posso mais parar. Aí, algumas pessoas criaram um estigma, o seguinte, assim, então eu vou ficar quieto aqui, não vou entregar, a Receita não vai saber que eu estou devendo, e aí eu não preciso de continuar entregando nos próximos anos. Então, já desmistifiquei aqui essa posição. Eu posso ter entregue lá 22, 21 e não estar obrigado a entregar 23, 22. Isso acontece e pode acontecer,
Tá? Quem que eu posso trazer como dependente? Né? Já dei uma dica aqui, quando eu trago o dependente, eu trago todas as informações dele. Então, via de regra, um filho menor de 21 anos, ele pode ser considerado dependente, tá? Ou o filho até 24 anos, desde que ele esteja cursando um curso técnico ou um curso superior. Ele pode também ser usado como dependente. Posso usar minha esposa como dependente, mesmo que ela tenha rendimento? Pode. Muitas vezes isso não vai ser vantajoso. Aí, quando você é uma família assim maior, esse também é um lado interessante de pegar um profissional que seja especialista no caso, né? Porque daí você faz simulações tributárias. Então, às vezes, é mais vantajoso eu colocar a minha esposa como dependente, mesmo ela tendo algum tipo de rendimento. Às vezes, é melhor eu declarar em separado. Tá? E às vezes, por exemplo, é vantajoso eu colocar os filhos numa declaração, por exemplo, do esposo, ou eu posso mudar e colocar na da esposa, dependendo de quanto imposto retido que ela teve e do quanto eu posso restituir. Então, não significa que os filhos estavam na declaração do pai, agora vão ter que estar na do pai. Não, eu posso mudar e colocar na da mãe se houver mais vantagem. Isso tudo dentro da legalidade, dentro do que é possível pela legislação. Então, essa análise é muito interessante, principalmente quando os dois têm receita, se vale a pena entregar junto ou entregar separado. É possível entregar junto, mas já vi casos das pessoas entregando junto a declaração e não estarem usufruindo do benefício fiscal. Poderia estar restituindo, mas estão pagando imposto porque estão entregando junto. Perfeito, acho que ficou bem explicado. Essas são as dúvidas recorrentes, né, das pessoas. E esse negócio de escola e de remédios para incidir, tem ainda ou já agora já é como diz o outro, já não combina mais, não faz parte, ou virou mito? Eu falei lá que haviam dois pontos principais de malha fiscal, né? O primeiro deles era rendimento. O segundo é despesas dedutíveis. Então, a legislação prescreve o que são despesas dedutíveis. Qual é o tipo de despesa que eu posso usar para abater na minha base de cálculo de imposto? Tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você só vai conseguir restituir imposto de renda se você tiver retido durante o ano. Tem gente que quer milagre, né? Ele não reteve R$1 de imposto de renda e chega na hora da declaração e fala assim, eu consigo restituir? Mas restituir algo que você pagou durante o ano, né? Então, fechado esse parênteses, as despesas mais comuns que são dedutíveis, nós temos as despesas relacionadas à saúde. Tá? Então, uma consulta médica que você pagou, tá? Um exame laboratorial que você fez, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, essas despesas ligadas à saúde, desde que o contribuinte tenha pago e tenha comprovação, nota fiscal, ele consegue deduzir na base de cálculo do imposto de renda. É bem importante falar isso, porque aqui está um grande ponto de malha fiscal. Eu vou lá, fiz a despesa com o meu dentista, tá? Deu R$2.000, coloquei na minha declaração. Chega lá, minha declaração está em malha. Não peguei nota fiscal, não tenho comprovação do pagamento. Aí vou atrás do dentista, às vezes na hora não emitiu a nota fiscal por qualquer motivo, né? Emite a nota fiscal agora, mas agora vai sair com a data de agora. Veja que em 2023 eu estou prestando as informações de 22, eu não consigo mais emitir uma nota de 2022. Então, assim, eu costumo recomendar a todos os nossos clientes, peça sempre a nota fiscal daquelas despesas que são dedutíveis, tá? Aqui já entra também uma questão em dúvida recorrente. As pessoas costumam relacionar as despesas com saúde com medicamentos. Então, via de regra, não há previsão legal para que medicamentos sejam dedutíveis. Então, fui lá e tomei uma injeção, uma vacina, fui lá e comprei na farmácia um medicamento. Isso não é dedutível, regra geral, tá? Estou fazendo um tratamento médico. Aí é uma situação um pouco diferente. Tá? Se tiver a comprovação
e nota fiscal, a gente consegue fazer a dedução. Por exemplo, pessoal que tem diabetes, que usa insulina recorrentemente, pessoa que tem um problema de cardíaco, pessoas que têm algum problema que usam medicamentos sempre, que é para o resto da vida. Isso tem alguma lacuna em especial ou não? Precisaria ter um laudo médico para comprovar que aquilo faz parte de um tratamento médico, tá? Porque via de regra, fui lá e tomei uma vacina, eu comprei um remédio na farmácia, isso não é dedutível, ponto final. Agora, tem uma enfermidade, né? E estou passando por um tratamento, tem um acompanhamento médico para essa enfermidade, tá? Então, assim, eu preciso desse laudo porque em algum momento eu posso cair na malha fiscal por causa de uma despesa como essa, mas aí eu vou apresentar a documentação hábil para comprovar que aquela despesa é dedutível, tá? Na dúvida, envia para o profissional fazer análise, ele vai te questionar, né, a respeito daquelas despesas para entender melhor o que é, para saber se entra ou não entra, porque quando a gente vai afunilando, tem alguns casos muito específicos, ao que alguns entram e outros não entram. Com relação à despesa de educação, que você me falou, as despesas de ensino, elas são dedutíveis. Porém, há uma grande diferença para as despesas de saúde. As despesas de saúde não há um limite legal, tá? Desde que eu tenha condição financeira. Né? Não posso, às vezes o contribuinte quer dar uma desperta, eu vou lá e pegar uma nota de 50 mil com um profissional, que a despesa não foi minha, só que daí a pessoa ganhou 40 no ano. Como que você ganhou 40 no ano e pagou 50 de despesa? Né? Então vai para a malha fiscal. E você vai ter que comprovar que a despesa é sua e que você efetuou o pagamento. Né? Então não caia nesse lapso. As despesas com educação, elas são para ensino regular. Tá? Então, escola, ensino médio, curso técnico, tá? E curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Perfeito. Então, ensino regular. Uma pergunta também bem recorrente, pessoal. Estou fazendo um curso aqui de inglês. Posso incluir? Não, isso não é dedutível, nem vai na declaração. Estou fazendo um curso aqui de auxiliar administrativo, né? Então, esse curso não é dedutível. É só ensino regular, que é a previsão legal, e há uma limitação de 3.561,50 por curso. Então, não adianta a pessoa gastar 10 mil reais por mês num curso de medicina, que ele vai deduzir no ano 3.561,50. Então, ele não vai aproveitar todo o valor para dedução, porque há um teto para as questões de ensino. Perfeito. Para quem está ligando o rádio agora, para quem está nos ouvindo aí no seu carro, no seu trabalho, nós estamos batendo um papo com o gerente da De Paula Contadores, Juliano Bíssigo, né, que é gerente comercial, e está falando para a gente aqui sobre imposto de renda. Juliano, a nossa última pergunta, a gente queria ficar muito mais, porque tem muito mais coisa para fazer, você vai ter que voltar outras vezes para a gente conversar mais. Mudanças para a declaração de imposto de pessoa física. Eu sei que parece que ontem teve uma live da Receita e você tem aí novidades quentinhas para os nossos ouvintes. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Exatamente, estou até com a minha colinha aqui no celular, porque foi ontem que saiu essa live da Receita Federal. Fresquinho. Tá? Todo ano eles anunciam quais são as regras que vão estar vigentes para imposto de renda. Perfeito. Então, saiu agora imposto de renda 2023, teve uma apresentação e todos os anos muda alguma coisa. Né? A Receita dita as regras através de instrução normativa, então eles anunciam isso com antecedência. Primeiro, o cronograma de entrega. Aqui foi uma mudança muito acertada, na minha opinião. Né? Inclusive, a situação da mudança do cronograma, a princípio, ela é definitiva. Tá? Então, historicamente, o período de entrega de declaração é 1º/3 a 30/4. Tá? Então, março e abril. Os meses de declaração. Lógico que se você pegar os últimos 4 anos por causa de pandemia, teve várias prorrogações atípicas. Se você pegar os 15 anos anteriores à pandemia, sempre foi essa data histórica. Então, esse ano, o período de entrega da declaração começa 15 de março e vai até 31 de maio. Se estendeu. Se estendeu.
Tá? Então, quem lida com imposto de renda, igual eu, já estava fazendo as contas no calendário, porque abril tem feriados, dia 30 de abril já não termina em dia útil, então já cai para dia 28, então você vai apertando o teu prazo, e a gente tem um prazo bem curto. Então agora estendeu o prazo, mas não só a questão de estender o prazo, mas começar dia 15, é muito interessante. Por quê? Porque as empresas têm algumas declarações acessórias que eles entregam para a Receita, cujo prazo de entrega é até 28. A principal deles é a DIRF. Então, uma empresa que pagou o funcionário e teve imposto de renda retido, ela vai informar na DIRF. A DIRF entrega até 28. Aí todo mundo vai atrás do contador para conseguir o informe de rendimento. Né? Ele envia para as empresas e as empresas entregam para os funcionários. Só que ele tem até dia 28 para entregar. E aí a declaração já começava dia 1º de março. Então, se ele pode informar a Receita até dia 28, os informes estariam disponíveis em tese no dia 1º de março. Só que dia 1º de março já começa a declaração. Então, quem quer antecipar os documentos não consegue. Aqui ficou muito interessante. Se você for amanhã lá, já no teu banco, por exemplo, pegar um informe, ou na tua empresa do teu rendimento, já tem que estar disponível o informe, porque já deu o prazo para todo mundo ter entregue. Então, você consegue reunir a documentação nesse período aqui, nessa primeira quinzena de março. Perfeito. Tá? Então, isso foi muito interessante. Outra coisa bem atípica, tá? Eu estou trabalhando só com o que mudou em relação ao ano anterior, os lotes de restituição. Também, historicamente, terminava a declaração 30/4, o primeiro lote de restituição era em maio, no último dia útil de maio. Então, agora, dia 31 termina, mas o primeiro lote vai ser pago dia 31 de maio. Então, é um estímulo para quem quiser e puder entregar antes, entregar lá no começo, porque você já pode ser beneficiado na primeira cota, né, de restituição, em 31 de maio já reaver a sua restituição. Tá? Então, os lotes são subsequentes, são 5 lotes, né? E o último termina lá 29 de setembro. Tá? Então, é sempre uma fila que fica, né? Quem entrega, via regra geral, quem entrega por primeiro vai receber primeiro, né? Lógico que tem algumas regras de obrigatoriedade. Também a priorização foi uma coisa que mudou, a priorização de quem recebe, né? Então já tínhamos lá uma prioridade para quem tem idade igual ou superior a 80 anos, depois na sequência vem para quem tem idade igual ou superior a 60 anos e também portador de deficiência ou de moléstia grave, tá? Então isso já tinha. Tá? E também o contribuinte que a principal fonte de renda seja o magistério. Essas prioridades, elas já haviam. Agora entrou uma nova prioridade, que vem logo na sequência dessas que eu mencionei, que é quem vai utilizar a declaração pré-preenchida ou optar pela restituição em Pix. Então, quando você finaliza a declaração e você vai inserir a informação para você receber a tua restituição, se você optar pelo Pix, você já vai pular na frente dos outros contribuintes. Vale ressaltar aqui que o Pix, a chave Pix tem que estar no seu CPF, tá? Então vale ressaltar. Então outra priorização, né? Eu imagino que isso lá dentro no sistema funciona muito mais fácil para eles e mais rápido, por isso essa intenção de estimular as pessoas a receberem pelo Pix a restituição, né? Mas aí fica a dica para quem está preenchendo a declaração. Se você tem restituição, coloca por Pix que você já vai ter uma vantagem em relação aos demais na prioridade de recebimento. E nada de telefone, tá? É CPF. E eu vou finalizar aqui, porque são várias alterações pequenas, né? Então, assim, nós tínhamos uma regra de obrigatoriedade, eu mencionei 3, vou mencionar a 4ª, né? Se você operasse bolsa de valores, né? Até o ano passado, você operava lá bolsa de valores, em qualquer valor, isso acontecia muito com gente que era pego na malha fiscal, por omissão de declaração, né? Não era em malha fiscal, era omissão de declaração, né? Hoje é muito comum, as pessoas recebem esses vídeos na internet, olham e falam assim, vou brincar aqui com ações, aí vai lá e pega R$100 e aplica em ações, aí ele não entende que já no ano seguinte ele está obrigado a declarar. Isso aconteceu até 2022.
essa regra em específico foi a única que mudou de obrigatoriedade. Então agora, se você tiver alienação de ações num valor superior a 40 mil, você está obrigado a declarar. E se você teve apuração de ganho líquido sujeito ao imposto de renda, nessa operação de ações também você está obrigado a declarar. Então vamos voltar naquele exemplo. Até 22, 21, o cara que pegou R$100 e comprou lá uma ação da Petrobras, ele estava obrigado a declarar. E ele nem sabia. Às vezes ele caía no radar da CPE, da Receita, não esquece. E ficava lá com omissão de declaração. Aí ele nem sabia porque ele estava obrigado. Aí ele veio conversar com a gente e explicava porque ele estava obrigado, né? Rapaz, por causa de R$100. Qualquer valor. Se fosse R$1, já estava obrigado. Olha. Então, os caras pensam em tudo, né? Então, e isso mudou, tá? Então agora, se eu vendi, se eu me desfiz, né, de ações, se eu provoquei alienação de ações num valor de 40 mil ou mais, eu estou obrigado. E se eu tive lucro nessa venda com as ações, né, lucro que seja tributável, também eu estou obrigado, tá? Aqui vale uma pequena observação. Tá? Para quem trabalha com renda variável, com ações, precisa ter um controle de tudo que compra e vende para fins da declaração de imposto de renda. Tá? Eu até sugiro quem está entrando nesse mercado e quer permanecer cada vez mais movimentando um valor, mesmo que não esteja obrigado a essas regras, que mantenha em dia as suas informações com relação às ações. Porque não é o fato de declarar que você vai pagar imposto de renda, Sim. né? Então, você precisa carregar esse histórico. É muito importante para fins de declaração de imposto de renda e para suas obrigações fiscais que você carregue todo o histórico das suas transações, do que você tem sobre a sua custódia quando se fala sobre renda variável. Tem um exemplo próximo, inclusive sábado passado conversava com ele, começou brincando, chegou uma cartinha, R$2.500 tem que pagar lá para a dona Receita Federal. Isso que o cara estava só brincando no mercado financeiro. Mas, Juliana, a conversa é extensa. Eu não sei como é que você não tem cabelo branco ainda, mano. É jovem por isso. Né? Não, e para a gente finalizar esse bate-papo, né, que é um assunto bem interessante, é um assunto que realmente abre muitos leques, abre muitas dúvidas, e a gente tem um convite especial e eu vou deixar para o Juliano fazer. Faça esse convite especial, porque não é só para pessoa física, porque tem o Gustavo também, que é da pessoa jurídica, e amanhã acontece uma grande palestra que será ministrada por você e também pelo Gustavo, e eu queria que você fizesse esse convite. Isso, nós vamos estar iniciando às 9 horas o Café em Negócios, tá? Você pode acessar pelo site da Paula, que é depaulacontadores.com. Você pode acessar nosso canal no YouTube também, e através do site você tem todos os nossos canais de comunicação, né? Você tem o canal do YouTube, o Insta, o Face. A gente sempre produz informação, tá? Então a gente capta essas informações mais relevantes, a gente replica, ou reproduz ou esclarece essas informações. Então, se você pegar no nosso perfil no Insta, você vai ver que tem várias notícias. No site tem um local específico para notícias. Então, às vezes você quer se manter antenado, eu provoco você a visitar o nosso site ou visitar uma das redes sociais lá, né? E colocar ali se inscreve, né? Para você ter essas informações, porque daí você fica atualizado, porque a legislação é muito complexa, Sim. ela muda cada dia, né? Você vê que eu já citei uma coisa aqui que várias coisas que mudaram em relação à declaração do ano anterior. Então, não adianta você ser muito bom na declaração hoje, daqui 10 anos muda todas as regras, você já está totalmente desatualizado em relação ao que está acontecendo. Então, nos assista lá, às 9 horas da manhã vai iniciar. E você está convidado aí, se você quiser ter um pouquinho mais de profundidade, né? Aqui a gente teve um bate-papo rápido, né? Mas Sim. a gente vai abordar esses e alguns outros itens que a gente tem em mente ali de esclarecer para quem estiver para nossa audiência. Perfeito.
Então, esse foi um bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor. É claro que, como o próprio Juliano disse pra gente aqui, assim, foi bem raso, é uma coisa que tem muita coisa para ser falada, muitas coisas para ser perguntada, e é bom você sempre estar junto com profissionais que tenham esse entendimento e que tragam para você aí uma tranquilidade. Você colocar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, né, Juliano? Nada melhor do que isso. Deixa os cabelos brancos conosco. É isso mesmo. E esse foi o bate-papo, então, gostoso com o gerente, que é Juliano Bissego, gerente comercial lá da De Paula Contadores. Juliana, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. E foi assim que foi o nosso bate-papo hoje, falando de imposto de renda, falando para você aí dessa oportunidade. E eu convido você para ir lá para as redes sociais da De Paula Contadores, conteúdo interessante, ir para o site também, fazer parte desta palestra e entender um pouco mais do que acontece aí na sua vida financeira, tá certo? Tá combinado? 9h51. Bom dia!